Capítulo 1. Segundo uma lenda na minha família, quando minhas irmãs mais velhas, Ruth e Louise, entraram de fininho e de mãos dadas para me ver pela primeiríssima vez no dia em que nasci, mamãe lhes disse: "Esta é sua nova irmãzinha. Que nome vocês acham que devemos dar a ela?" Ruth, a mais velha das gêmeas, pensou bem, com a vasta sabedoria adquirida em seus incríveis 3 anos de vida, e acabou por se pronunciar, sem dúvida em uma sussurrada devoção: "Que tal, menino Jesus?" Desde cedo, Ruth havia levado muito a sério o papel de santinha. Ou isso, ou estava tentando garantir mais presentes no Natal. Mamãe deve ter respondido provavelmente no mesmo estilo desaprovador que usou durante toda a minha infância, como no dia em que contei que tinha visto a fada do dente com meus próprios olhos e que não, de modo algum, tinha sido eu quem devorara metade dos biscoitos de chocolate, fora outra pessoa. "E você, Luísa, o que acha?" perguntou mamãe em seguida. "Que nome a gente deve dar à sua nova irmã?" É óbvio que eu tinha apenas horas de vida, por isso não me lembro de nada dessa comovente cena, mas gosto de imaginar que Luísa fez a carinha franzida que faz até hoje, juntando as sobrancelhas e enrugando o nariz. Segundo mamãe, ela respondeu com toda a solenidade: "Acho que um bom nome seria Ovelhinha Negra." Ovelhinha Negra. Não sei direito se isso teve algo a ver com o fato de eu ter o cabelo preto e incrivelmente encaracolado desde cedo, ou com uma espantosa previsão da minha irmã, porque adivinhe só, foi basicamente assim que fiquei conhecida nos meus já maduros 32 anos, sem imóvel, sem emprego em horário integral, marido nem filho para exibir, a quintessência da ovelha negra da família. Acertou na mosca, Luiz. Insólita presciência. Eu era a esquisitona, o fracasso. Aquela de quem todo mundo falava pelas costas, tentando não parecer alegres demais quando discutiam minhas falhas. Ai, minha nossa, o que vai ser da nossa Ive? Eu me preocupo com ela, vocês sabem. Eu não me incomodava muito com o que eles pensavam. Com certeza era melhor ser especial, alguém que tinha sonhos e fazia as coisas de modo diferente, do que ser uma ovelha anônima, comum, seguindo obedientemente o resto do rebanho, sem um só balido de discordância. Não era melhor? Temos fotografias daquele dia, é claro, fotos granuladas, amareladas, com os cantos arredondados, que deviam ser a última moda na época. Lá estava eu, aninhada no colo da mamãe, usando um macacãozinho cor-de-rosa, com Ruth e Louise debruçadas sobre mim, ambas vestindo jardineiras iguais, de veludo cotelê cor de vinho. Eram os anos 1970, lembre-se, e olhos arregalados com o que prefiro achar, que eram encanto e reverência. Mas Ruth, sem dúvida, já estava tramando o seu golpe da mesada, que durou anos. Não posso deixar de achar que há certa semelhança entre o conto da Bela Adormecida e essa foto. Tipo quando as fadas vêm oferecer seus presentes à garotinha, e são todos dádivas realmente esplêndidas. Quanto ela será inteligente, talentosa e bonita, até que aparece a fada malvada que não recebeu um convite, transbordando de maldade, e estraga tudo com sua contribuição. Ela vai espetar o dedo numa roca e morrer. Essa imagem tendia a voltar à minha mente toda vez que eu me sentava no salão de cabeleireiro.
Até que comecei a me perguntar se o comentário de Louise sobre a ovelhinha negra tinha sido uma espécie de maldição, vinda direto do reino dos feitiços de espetar dedo. Isso porque tive cabelo crespo, cheio e preto, impossível de domar a vida toda, igualzinho a uma ovelha. Meus cachos pareciam imunes aos poderes de condicionadores e chapinhas milagrosos. E foi assim que, certa manhã de sábado, no começo de maio, lá estava eu sentada numa cadeirona macia de vinil, num salão de cabeleireiro na Cowley Street, com o cheiro de laque e loção para permanente, fazendo minhas narinas coçarem, ponderando se teria coragem de tosar a lã de ovelha num estilo radicalmente diferente. Acho que seu rosto combina com um corte bem curto, sugeriu a cabeleireira, entusiasmada. Você tem as maçãs do rosto perfeitas. Ficaria ao máximo com um visual de fada. Talvez se a gente acrescentar uma franja assimétrica, vai ficar excelente. Você não acha que vai ficar muito masculino? Retruquei hesitante. Olhei para meu reflexo, incapaz de tomar uma decisão. Tinha ido ao salão toda animada com planos corajosos, de pedir um corte curtinho à la Mia Farrow, bem moderno, mas agora que estava ali não conseguia parar de me perguntar se esse corte não me deixaria mais parecida com Pete Doherty. Pela milésima vez, desejei ter o cabelo igual ao da Ruth e da Louise, comprido, castanho claro, um cabelo de comercial da Pantene, do tipo que balança com vento. Porém, por alguma razão, eu não tinha recebido esse gene específico, nem o cromossomo da vida perfeita. A cabeleireira Ângela, acho que era esse o nome dela, abriu um sorriso encorajador. Você sabe o que dizem, mudança é tão bom quanto tirar férias. O cabelo da Ângela era cor de berinjela e tinha um permanente de efeito molhado. Eu realmente não devia ter confiado nela. Vou lhe fazer um café enquanto você pensa, está bem? Saiu batendo os saltos, o bombom gingando numa saia de brim lavado justa demais. Eu mordi o lábio, sentindo a coragem se esvair a cada segundo. Ela só devia estar sugerindo um corte curtinho, porque se cansou das aparadas nas pontas e das escovas. Não devia dar a mínima para a aparência que eu teria no final. E eu também não me convencera com aquele argumento de mudança é tão bom quanto tirar férias. Eu havia passado 2 semanas acampando no Parque Nacional Lake District no ano anterior. E não era uma experiência que quisesse repetir num corte de cabelo. Meu celular tocou em meio à minha indecisão. Remexi na bolsa e vi "Mãe" piscando na tela. Já ia deixar a ligação cair na caixa postal quando tive a sensação estranhíssima de que devia atender. E assim o fiz. "Oi, mãe, tudo bem?" "Ive, sente-se", disse ela com a voz trêmula. "Tenho uma péssima notícia, querida." "Estou sentada", respondi examinando minhas pontas duplas. "O que houve?" A ideia de péssima notícia da minha mãe era seu personagem favorito, estar sendo cortado da radionovela The Archers, ou ela haver sentado acidentalmente em cima dos óculos, quebrando-os. Àquela altura, eu estava imunizada contra seus telefonemas com péssimas notícias. "É a Jo", disse ela, a voz embargada. "Ah, Ivy, está tudo bem com ela?" Perguntei, fazendo um sinal positivo com o polegar quando Angela pôs uma xícara de café diante de mim.
Joe era a irmã caçula da mamãe e a tia mais legal, encantadora e divertida que se poderia desejar. Preciso ligar para ela, pensei, fazendo uma anotação mental. Nos últimos tempos eu vinha sendo muito negligente, quando o assunto era manter contato. Não, disse mamãe num terrível e trêmulo gemido. Ela sofreu um acidente de carro. Ela morreu, Ivy. A Joe morreu. A princípio, não consegui absorver a notícia. Fiquei lá sentada na cadeira do salão, sentindo-me completamente entorpecida, enquanto as lembranças da tia Joe inundavam a minha mente. Por serem irmãs, ela e mamãe sempre foram muito próximas, porém de mundos completamente diferentes. Mamãe, a irmã mais velha sensata, havia se formado na universidade, virado professora, casado com papai, criado 3 filhas e morava fazia anos num ótimo bairro de Oxford. Joe, por outro lado, era mais sonhadora e de espírito livre. Havia abandonado a escola aos 16 anos para viver toda a sorte de aventuras pelo mundo, até se instalar em Carwyn Bay, um pequeno vilarejo à beira-mar no norte da Cornualha, e lá administrar seu próprio café. Se desse para resumi-las em uma cor só, seria um elegante cinza claro, enquanto Joe seria um rosa-choque berrante. Eu adorava todas as férias que passávamos em Carwyn. O café da tia Joe ficava bem em frente à baía e ela morava no apartamento do andar de cima, de modo que era o lugar mais mágico que conheci. Havia algo de empolgante em acordar naquelas manhãs claras e luminosas, ouvindo o som das ondas e das gaivotas. Eu não me cansava disso. Passava os dias com minhas irmãs, numa correria louca pela praia durante horas a fio, brincando de sereias, piratas, contrabandistas exploradores, procurando conchas, explorando a vida marinha das piscininhas naturais e construindo castelos enormes em nossas tentativas empolgantes, mas infrutíferas, de barrar a subida da maré. À noite, depois de uma boa chuveirada no banheiro pequenino do apartamento, nossos pais nos deixavam ficar acordadas até bem mais tarde do que o normal, sentadas no deck avarandado do café, com os sundaes especiais cheios de calda da tia Joe, em copos altos, munidas de colheres prateadas compridas, enquanto a luz das velas bruxuleava nas lamparinas e o mar se agitava soturno ao fundo. Naquela época, a própria Joe parecia uma menina, muito mais nova que mamãe, com seu rabo de cavalo louro, as sardas salpicadas no rosto feito grãos de areia, e roupas descoladas que eu cobiçava em segredo, mini saias, tênis coloridos bizarros, shorts feitos de calças de brim cortadas e calças jeans e jaquetas grossas de pescador quando o tempo esfriava. Já adulta, eu também adorava me hospedar na casa dela, fosse qual fosse a estação do ano. Por algum motivo, a Bahia parecia ainda mais especial no inverno. A praia larga e plana, sem todos os veranistas. Lá passei uma memorável noite de Natal, quando o que me pareceu ser o vilarejo inteiro, de avós de bengala a bebês de colo, se reuniu na praia, no meio da tarde, para entoar em coro várias canções natalinas. Joe levou tortinhas quentes de frutas secas e vinho fumegante, temperado com açúcar e especiarias, e todos brindaram.
Depois acenderam uma fogueira e as crianças dançaram em volta, com enfeites vermelhos e dourados no cabelo. Foi como fazer parte da melhor sociedade secreta que já existiu. A 1 milhão de quilômetros do empurra-empurra frenético da avenida principal de Oxford, com seus consumidores estressados, brigando por presentes de última hora. Mas agora Joe se fora, varrida do mapa em um instante, ao que parecia, atropelada por um caminhão a toda velocidade, na rua sinuosa que levava à Bahia. Eu nunca mais me sentaria ao balcão do seu café, enquanto ela me tentava com seus cafés expressos, com espuma de leite e seus biscoitos amanteigados, salpicados de açúcar. Nunca mais bateríamos papo enquanto o sol deslizava lentamente pela vastidão do céu da cornualha. Nunca mais ela me arrastaria para o mar, para um revigorante mergulho de manhãzinha, as duas gritando e espirrando água gelada uma na outra, tão gelada que chegava a pinicar a pele. Não podia ser verdade. Simplesmente não podia ser verdade. Mamãe devia ter entendido mal. Ou então isso era tudo coisa da minha imaginação. Ela não podia ter morrido assim, do nada. A Joe não. Já se decidiu? Perguntou Ângela Berinjela, pairando atrás de mim, segurando a tesoura e o pente. Pisquei com força. Estava tão mergulhada nas lembranças que foi um susto me descobrir ainda no salão, com a cantoria de Leona Lewis soando nos altos falantes acima da minha cabeça e o ruído suave das tesouras aparando cabeleiras ao redor. Eu não conseguia raciocinar direito. Pode escolher, acabei respondendo, com a mente vazia. De repente, o corte de cabelo me pareceu muito banal. Não tinha importância. Só faça o que achar melhor. Mais tarde, Matthew me deixou na casa da mamãe porque eu ainda estava atordoada demais com o acidente de carro da Joe para ao menos pensar em me sentar ao volante. Não vou entrar, disse ele, dando um beijinho no meu rosto. Não sou muito bom para lidar com mulheres chorando. Mas fiquei desolada. Você não pode ficar nem um pouquinho? Ele balançou a cabeça. Melhor não. Tenho que buscar o Saul mais tarde. Saul era o filho de 7 anos do Matthew, que costumava passar os fins de semana na nossa casa. Era adorável. Mas nesse momento tudo o que senti foi decepção por Matthew não poder ficar comigo. Eu tinha conseguido segurar as pontas da melhor maneira possível no salão. Acho que ainda estava em choque e em negação. Mas estava me debulhando em lágrimas quando cheguei em casa. Mas o quê? Dissera Matthew, o rosto abalado ao me ver soluçando no corredor. Ele arregalou os olhos. Está tudo bem, o cabelo vai crescer de novo. Esse tinha sido seu comentário débil, após alguns instantes. Não está tão feio assim. Não estou chorando por causa do cabelo, gritara eu. Estou chorando porque a Joe morreu. Matthew, a Joe morreu. Fazia 5 anos que eu namorava com Matthew e sabia que ele achava manifestações de emoção algo constrangedor e incômodo. Mas nesse dia ele foi perfeito. Abraçou-me com força, deixou-me chorar em seu ombro, molhando sua camisa. Fez uma xícara de chá com 2 cubos de açúcar e, como não conseguia parar, também me serviu uma dose grande de conhaque. Senti como se algo dentro de mim tivesse morrido junto com a tia Joe, como se uma parte importante e imensa da minha vida tivesse sido apagada como a chama de uma vela. A culpa e a autorrecriminação se instalaram aos poucos. Primeiro um fiozinho, que logo virou uma enxurrada.
Fazia séculos que eu não visitava Joe. Não havia nem mesmo telefonado. Por que deixara passar tanto tempo? Por que não havia arranjado tempo? Eu era muito egoísta, a pior sobrinha do mundo. Nem me lembrava da nossa última conversa e não fazia ideia das últimas palavras que havíamos trocado. Porque não tinha prestado mais atenção? Por que deixei que nos distanciássemos? Agora ela se fora e era tarde demais. Até para nos falarmos outra vez, tudo era terrivelmente definitivo. Depois que o conhaque chegou queimando a minha corrente sanguínea, senti uma necessidade urgente de ver minha mãe. E Matthew insistiu em me levar de carro até lá, o que era totalmente inédito, já que a casa dos meus pais ficava a apenas 2,5 km de distância. Normalmente ele me passaria um sermão sobre os males dos trajetos curtos de carro, feitos por motoristas preguiçosos e sem consideração, caso eu me atrevesse a pegar a chave do carro em vez do capacete da bicicleta. Mas, agora que eu estava ali e que ele ia se afastando dirigindo com cuidado, olhos fixos na rua à frente, mãos posicionadas no volante exatamente como o instrutor de direção lhe ensinara, desejei que não tivesse ido embora. Passei um momento parada na calçada, na esperança estúpida de que ele manobrasse o carro e voltasse. Onde é que eu estava com a cabeça? Não posso deixá-la sozinha num momento como este. Mas o som do motor foi ficando cada vez mais baixo até desaparecer por completo. Esfreguei os olhos inchados e segui para a entrada da casa. Mamãe abriu a porta. Normalmente minha mãe é o que se chamaria de elegante. Usa sapatos estilosos que combinam com as bolsas. Tem um armário repleto de roupas de bom gosto, em matizes de bege, creme e café, e sempre usa acessórios. Sabe amarrar uma echarpe e fazer penteados com volume. Além de usar perfumes muito caros, passa maquiagem até para cuidar do jardim. Mas não naquele dia. Eu nunca a vira naquele estado. Rosto inchado de tanto chorar, olhos vermelhos e sofridos, com manchas de rímel, cabelo desgrenhado e estufado nos pontos em que era óbvio que ela havia enfiado as mãos. Escancarou os braços como se prestes a me abraçar, mas ficou imóvel e soltou um grito de horror. Seu cabelo, o que você fez? Ai, meu Deus, eu sei. Respondi passando a mão nele de forma acanhada. Eu estava no cabeleireiro quando você ligou e depois eu só... Não consegui terminar a frase. Mesmo nessa hora, nesse momento terrível em que acabáramos de saber da morte da tia Joe, eu me sentia estúpida. A única pateta da família que diria uma maluquice como pode escolher a uma cabeleireira hiperentusiástica. Ela me deixara com 2 centímetros de cabelo em toda a cabeça. Afora uma franja comprida e assimétrica. E sim, eu parecia um garoto idiota, chorão e meio punk. Ai, 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 disse ela, que dia! A Joe indo embora, você parecendo um moleque de rua. Para, mãe! Exclamei com rispidez sem acreditar que ela seria capaz de equiparar as duas coisas. E por que ela se incomodava tanto com meu cabelo, afinal? Era na minha cabeça que ele crescia, não na dela. E prioridades. Sua querida irmã acabara de sofrer uma morte trágica. Isso não era um pouquinho mais importante? Papai estava atrás da minha mãe a olhar para mim, fez uma expressão que era uma mistura de advertência e careta. De modo que mordi a língua e contive o sermão inflamado que fervilhava dentro de mim. Olá, querida!
disse ele me dando um abraço. Então me soltou e notou meu novo corte de cabelo. Uau! Disse parecendo atordoado antes de se recompor. Louise e Ruth já chegaram. Entre e tome uma xícara de chá. Seguiu até a cozinha, onde minhas irmãs me olharam boquiabertas. Que merda! Exclamou Louise, levantando-se da mesa num salto e cobrindo a boca com uma das mãos. Olha a língua! Sibilou Ruth, tapando imediatamente os ouvidos de Thea. Como era a professora de línguas modernas, numa das escolas mais chiques da cidade, Ruth só dizia palavrões em línguas estrangeiras na frente dos filhos, para protegê-los dos equivalentes anglo-saxões. Thea, de 2 anos e cabelos cacheados, era a caçula dos 3 filhos de Ruth e já dava sinais de precocidade. Tá merda, repetiu com ar atrevido, lançando uma olhadela para a mãe e checando a reação dela. Muito obrigada, Lu, disse Ruth, antes de me fuzilar com os olhos. Como se a culpa fosse minha. Era óbvio que, a seu ver, a culpa era minha, por me atrever a entrar na casa da família Flynn com aquele cabelo ridículo. O que eu tinha na cabeça? Ruth e Louise não eram gêmeas idênticas, mas tinham rostos parecidos, com as maçãs salientes e grandes olhos castanhos. O mesmo nariz afilado e reto e de pele de porcelana. Mas as duas eram fáceis de distinguir, até para quem não fazia parte da família. Ruth parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Cabelos brilhantes e perfeitamente escovados, roupas enfadonhamente informais e impecáveis. Naquele dia, por exemplo, usava calça de sarja sem vinco, blusa listrada e charpe de seda azul marinho no pescoço e mocassins marrons da Tod's. Louise, por outro lado, em geral prendia o cabelo num rabo de cavalo, embora nunca desse a impressão de amarrá-lo direito, pois alguns fios sempre davam um jeito de escapar, caindo em volta do rosto e da nuca. Quase nunca usava maquiagem, ao contrário de Ruth, que nunca saía de casa sem rebocar o rosto todo, com cosméticos caríssimos, e tinha um ar permanentemente desarrumado e confuso. Suas roupas pareciam ter sido escolhidas ao acaso. Ela misturava uma elegante saia azul marinho estilo Chanel, digamos, com um pullover marrom barato da Primark de gola alta. Mas ninguém se importava, pois ela era o gênio da família, brilhante demais para pensar em estilo. Assim era Louise. Olá! Falei agora em um tom contundente, já que na verdade nenhuma de minhas irmãs tinha me cumprimentado de fato. Louise se recuperou do susto e veio me dar um beijo no rosto. É um visual e tanto esse que você arranjou, comentou ela abrindo um sorrisinho. Serve para ajudar em que crise de meia-idade? Homenagem a Sansão? Bufei, irritada e de mau humor. Pelo amor de Deus, é só disso que sabem falar, da droga do meu cabelo? Qual é o problema de vocês? Silêncio. Mamãe, Ruth e Louise se entreolharam, e eu cruzei os braços numa postura defensiva. Droga de cabelo, cochichou Thea radiante. Droga de cabelo. Vou pôr a chaleira no fogo, disse papai, o eterno diplomata, enquanto Ruth me encarava com raiva por entre os cachos louros da filha. Tomamos chá e conversamos sobre a tia Joe, e mamãe nos serviu fatias de um bolo farelento de frutas cristalizadas. Ah, eu não devia, disse Louise com um suspiro, mas ainda assim conseguiu abater 2 fatias grossas. Depois, papai apareceu com uma garrafa de vinho,
que bebemos até o fim, enquanto as lembranças da Joe continuavam surgindo. Passado algum tempo, eu já tinha perdido a noção da hora, mas de algum modo havíamos esvaziado a segunda garrafa de vinho. Tim, o marido da Ruth, chegou com os outros 2 filhos do casal, a perfeita Isabelle e o angelical Hugo, e em seguida tornou a sair levando Thea. O resto de nós permaneceu plantado ao redor da mesa, dentro do que dava a impressão de ser uma bolha. Vocês se lembram do Natal que passamos na casa da tia Joe e das pegadas de rena que havia na praia na manhã de Natal? Perguntou Louise com ar sonhador, o rosto avermelhado pelo vinho. E que ela nos disse que as marcas eram das renas do Papai Noel? Mamãe sorriu. Ela se levantou ao raiar do dia para fazer aquelas pegadas na areia úmida, disse. Mas isso era a cara da Joe, não é? Qualquer coisa para tornar o dia mais do que especial. Gostei do ano em que fomos lá no meu aniversário e ela fez uma caça ao tesouro por toda a praia. Falei relembrando a deliciosa animação de correr pela areia à procura de pistas, até finalmente achar um embrulho escondido atrás de um amontoado de pedras pretas. Rasgara o papel de presente e descobrira uma nova boneca e uma porção de roupas para ela, feitas pela própria Joe. Bela, foi esse o nome que lhe dei. Bela, a boneca da praia. De repente desejei ainda ter aquela boneca. Ela era incrível, disse mamãe, a voz embargada, fora de série, e jovem e adorável demais para morrer, caramba! Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Meu Deus, como vou sentir falta dela! Papai ergueu sua taça e disse a Joe. A Joe! Repetimos todas nós em coro.